Jesus minha fé está. Ele é minha força, a luz, canção, meu alicerce, pedra angular, firme em meio ao temporal. Que grande amor, profunda paz, o meu temor faz cessar. Consolador, meu tudo és, em teu amor descansarei. Só em Jesus que se encarnou, o grande Deus em um bebê, presente de justiça e amor, foi desprezado pelos seus. Naquela cruz Jesus morreu e satisfez o Santo Deus. Os meus pecados suportou, por sua morte vivo estou. Seu corpo ali no chão ficou, a luz do mundo se apagou. Glorioso dia então rompeu, vivo ele está, ressuscitou. Vitorioso Rei Senhor, do meu pecado me livrou. Pois ele é meu e dele eu sou, Cristo seu sangue me comprou. Não temo a morte, salvo fui. Este é o poder de Cristo em mim, do início ao fim da minha vida. Ele comanda o meu destino. Nenhum poder do inferno irá das suas mãos me afastar, até voltar ou me chamar. Em seu poder firme estarei, até voltar ou me chamar. Em seu poder firme estarei. Palavra de Deus, no capítulo 9 de Atos, verso 32. Atos, capítulo 9, verso 32. Até o capítulo 11, versículo 30. 9:32 até o capítulo 11, versículo 30. Como os irmãos podem ver, irmãs também, é uma porção grande, porque é um assunto só que essa passagem trata. O ministério de Pedro, tá bom? A pregação de Pedro. Meu objetivo é, como temos colocado, pregar panoramicamente. Ou seja, a ideia principal deste bloco registrado por Lucas. Há muitos detalhes que eu não entrarei, mas que a igreja aprenda
e seja edificada com a ideia principal. Eu pretendo ler e explicar alguns tópicos. Talvez não leiamos todos os versículos, para que vocês possam compreender e ser edificados na palavra. Querido Deus, obrigado por esta manhã e pela oportunidade que temos de ouvir a pregação da palavra de Deus. Que o Teu Espírito Santo, o mesmo que agiu aqui e age hoje, e continua operando em nós, fale aos corações e também ao entendimento, e que o Seu nome seja glorificado. Se há alguém que não teme a Deus e não se converteu a Cristo, que esta manhã seja oportuna. No nome de Jesus, amém. A igreja cristã naturalmente cresce, com exceção de igrejas enfermas pelo pecado. A igreja cresce. Anuncia a palavra no poder e direção do Espírito Santo. Este livro pode ser chamado de Atos do Espírito Santo. E eu tenho focado no seu ministério no início da igreja. Embora tenhamos homens de vulto, como Pedro e Paulo, o principal agente na igreja é o Espírito Santo de Deus. Ele capacita, orienta, dá certeza interior, revela, provê estratégias e meios necessários para que a missão seja cumprida e o Evangelho chegue de fato a todos os lugares e grupos. Continuando a exposição panorâmica do livro de Atos, o foco do tema hoje é a recepção dos gentios na Igreja de Jesus Cristo. Este é o nosso foco. A recepção dos gentios na Igreja de Jesus Cristo. E este assunto do livro é um momento central na história da Igreja cristã. É de fundamental importância que nós cristãos compreendamos isso. A recepção dos gentios na Igreja de Jesus Cristo. E o título é este: A conversão dos gentios, uma só igreja. O objetivo pastoral desta pregação é que vocês, irmãs e irmãos, abram os corações para pregar a todos os grupos sem exceção. Este é o primeiro objetivo. Que o Espírito abra o teu entendimento e o teu coração para pregar a todos os grupos sem fazer acepção de pessoas. Ainda, o objetivo, do mesmo modo, é que você abra o coração para receber e integrar aqueles que são admitidos por pública profissão de fé e batismo. Nossa igreja tem crescido, mas ao mesmo tempo eu tenho percebido que as pessoas que estão chegando estão enfrentando algumas dificuldades, porque quem chega, o outsider, sempre é mais difícil. Eles precisam ser integrados. Depois de recebidos pela pública profissão de fé e batismo, serem participantes da igreja, dos ministérios, dos círculos de amizade, até do cafezinho. É necessário, portanto, recebê-los, integrá-los e também compartilhar com eles os ministérios. Então, este é o objetivo, os dois objetivos práticos da palavra de hoje. Os apóstolos, falando um pouco do contexto, e eu usarei aqui o versículo 32 até o 42 como contexto e explicação do tema principal, que é o capítulo 10. Os apóstolos receberam a ordem de Jesus
E esta ordem estrutura o livro de Atos. Atos capítulo 1, verso 8. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Lucas usa esta estrutura para desenvolver e descrever o crescimento da igreja, para descrever o avanço do evangelho. Aqui, no capítulo 9, nós lemos a respeito de Paulo, no último sermão, no livro de Atos, a sua conversão dramática e o seu chamado para pregar aos gentios. Ele retornará à cena do livro no capítulo 13. Por enquanto, Lucas passa a falar de Pedro agora. Capítulo 9, 32, até o capítulo 12, Pedro está em foco. Nós temos aqui, irmãos, o ministério de Pedro entre os gentios. Esse é o foco da passagem, no capítulo 10. Mas antes de chegar aos gentios, você deve se lembrar que no capítulo 8, dos versos 14 a 25, Pedro já havia evangelizado em Samaria. Não só havia evangelizado em Samaria, como o Espírito Santo já havia caído sobre os cristãos samaritanos. É importante fazer uma distinção aqui para entendermos a palavra. Judeu é aquele que segue as leis cerimoniais e é hebreu. Depois você tem o samaritano, que era misto, não era nem judeu, nem gentil, mas que era hostil, samaritanos. Você tem o grupo chamado tementes a Deus, que não era judeu, mas abraçava alguns elementos do judaísmo, como, por exemplo, fazer ofertas, prestar culto, mas não era circunciso. E, por último, você tinha o gentil, que não era judeu e nem seguia nenhuma norma, nenhuma regra judaica de fé. Então, você tem essas 4 classes importantes aqui: judeu, samaritano, o temente a Deus e o gentil. Tá bom? Isso é importante. No capítulo, então, nosso foco é a conversão dos gentios, mas Lucas descreve qual foi o ministério de Pedro e como ele agiu. Passando Pedro, versículo 32. E aqui é o ministério de Pedro entre os judeus fora de Jerusalém, em Jope e Lida. Nesse ponto, Pedro caminha, prega o evangelho, faz milagres e muita gente dessa sociedade judaica se converte. Então Pedro está fazendo praticamente a mesma viagem que Filipe já tinha feito, confirmando a palavra com sinais e prodígios. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida, tá bom? Então ele está fazendo uma viagem, já tinha passado por Samaria, no norte, Jerusalém, aí ele vai para Lida e depois ele sobe Jope e Cesareia, do lado das cidades à beira-mar. Entrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, que é uma planície vizinha, os quais se converteram ao Senhor. Então, conforme registrado no Evangelho, no livro de Marcos, particularmente, nas últimas linhas, que os apóstolos seriam acompanhados de sinais e prodígios. Aqui, Pedro, por uma palavra, como apóstolo de Jesus Cristo, original, não os fake news, com uma palavra em Cristo, ele cura o paralítico. E o resultado, e aqui é o foco de Lucas, qual é o resultado disso? Todos da região, muitos se convertem ao Senhor Jesus Cristo.
a igreja está aumentando. Depois de visitar os judeus ali em Lida e pregar, novas conversões acontecem, ele sobe até Jope. De Jerusalém até Lida, mais ou menos 17 quilômetros. De Lida a Jope, 31 quilômetros. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita. É a primeira vez na Bíblia que aparece a palavra discípula, tá bom? Então a gente pode falar discípulas. Diaconisas não, mas discípulas sim. Presbíteras não, mas discípulas sim. Por nome Tabita, e ela era uma serva valorosa, veja só. Nome que este traduzido quer dizer Dorcas, que não é o nome que pegaria bem para nós hoje, que seria Gazela. A Gazela é graciosa, né? O andar dela, é por isso que eram os nomes. Olha aí. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Era uma serva fiel de Deus, querida da igreja. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Então ele está entre os judeus, tá? Como líder era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demore em vir conosco. Pedro atendeu, foi com eles, tendo chegaram, conduzindo-no até o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram chorando, mostrando-lhe as túnicas e vestidos que Dorca fizera, enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair todos, pondo-se de joelho, orou, voltando-se para o corpo, lhe disse: Tabita, levante. Você já ouviu isso em algum lugar? O próprio Senhor Jesus, aquela menininha, filha de Jairo, lá era Talita cumi. Aqui ele só falou Tabita cumi, só uma letrinha diferente. Levanta-te. E a ressurreição, então. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se, e dando-lhe a mão, levantou, e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Imagina a festa, hein? É para glorificar de pé. Isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Veja só o refrão, aqui a preocupação de Lucas. Qual é o motivo pelo qual esses milagres acontecem por meio dos apóstolos? Para que todos entendam que Cristo vive e está operando sinais por meio dos seus chamados. Pedro era coluna da igreja de Jerusalém, um dos principais. Então, Lucas, além de mostrar que o ministério de Pedro é autêntico, ele é um verdadeiro apóstolo do Senhor, também mostra que estes sinais foram dados como demonstração da inauguração do reino de Deus entre os homens. Qual o resultado disso? A conversão de muitos pecadores. Tendo em mente que a ideia do livro de Atos é mostrar a expansão da igreja. Tudo bem? Aqui nós temos o capítulo 10, que é o capítulo central deste momento. É o capítulo em que o evangelho é pregado aos gentios e como as portas da igreja estão abertas para eles, tá bom? Para o judeu era mais fácil aceitar um morto ressuscitado do que um gentio entrar na igreja. Era uma coisa muito difícil. Era muito difícil para eles aceitarem os samaritanos, até que o Espírito caiu sobre os samaritanos. Os gentios, então, nem pensar, impuros. O capítulo 10 mostra que o evangelho é pregado entre os gentios e como as portas da igreja estão abertas para eles. Gentios são todos os povos que não são judeus. Aqueles que nós lemos em Efésios durante a liturgia, que estão afastados das alianças e da promessa. Então, a conversão, eu coloquei esse título, a conversão de Pedro quanto à salvação dos gentios e sua pregação a ele. Capítulo 10 é para converter Pedro. É isso que ele relata, que eu tive que ser convertido
no meu coração e na minha mente para receber pessoas que eu nunca imaginaria que seriam salvas. Você precisa ser convertido nesse ponto, em algum aspecto? Quem você acha que não pode ouvir o evangelho, que é impuro e que tem que ir para o inferno? Nós não temos esse direito. E este texto nos ensina isso. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte italiana. Piedoso e temente a Deus. Lembra a distinção que eu mostrei para vocês? Ele era piedoso, temente a Deus. Com toda a sua casa, fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então ele havia abraçado a religião judaica. Tinha alguns elementos como orações, ofertas, fé, que ele já tinha admitido, mas como gentil, ele não havia sido circuncidado. Portanto, ele ainda não era um judeu de religião. Ele estava fora disso. Ele permanecia gentil. Ele teve uma visão e versículo 4 diz: Cornélio, este, fixando os olhos nele, no anjo, possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? O anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Só um detalhe, no versículo 43, diz que Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Então ele está ali, veja como o Espírito Santo está trabalhando na igreja. Ele está numa cidade próxima, cerca de 40 quilômetros, e ele está na casa de um judeu, que mexe com animais mortos. Isso não era permitido na lei judaica. O que Lucas está apontando é que Pedro já estava entendendo que os não-judeus poderiam vir à fé, mas ele não estava completamente convertido. Cornélio tem essa visão e manda chamar Pedro. Concomitantemente, no versículo 9 a 15, Pedro também tem uma visão. Ele está com fome, é meio-dia, hora do papá, e ele está com muita fome. Mas também é hora de oração. Orar ou comer? Eis a questão, ó. Quem trabalha durante a semana tem que comer correndo. Orar ou comer, eis a questão. Bom, Pedro vai até o eirado, ora, e ali ele tem uma visão de um lençol cheio de animais. E ouve uma voz do céu dizendo: mata e come. Fala: você não está com fome, Pedro? Está aqui, ó. Mata e come. Só que o Pedro, ele é um judeu praticante, ainda que cristão, diz: jamais, Senhor, eu não vou colocar na minha boca coisa imunda, porque provavelmente ali tinha os animais que não podia comer. Em Levítico capítulo 11, lebre. O senhor come carne de lebre? O Geraldo fala que come de tudo. Lebre, cavalo, porco, arganaz, cegonha, corvo. Tinha uns trem ali que ele não podia comer, porque era fora da lei dietética, da lei cerimonial. Fala: Senhor, eu como, tô com fome, mas esse daí não dá para comer. Então no versículo 9 a 15, nós temos isto. Versículo 10. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então, viu o céu aberto descendo com um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Agora o versículo principal, versículo 15. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não considere comum.
Esse é o ponto principal da visão. Pedro não tinha entendido, mas agora ele entendeu. O que significa a visão de Pedro? O fim da lei cerimonial, conforme Cristo já havia ensinado. É o que sai do homem que contamina, não o que entra. E significa também a purificação dos gentios. Deus está ajustando no coração de Pedro a entrada dos gentios na igreja. Pedro, então, relata nos versículos 17 em diante, depois dessa visão, conversa com Cornélio. Versículo 17. Então Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão. Concomitantemente, aqueles que foram enviados de Jope, de Cesareia, encontraram com Pedro. Homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Ali eles conversam, né? Aqueles enviados por Cornélio dizem a Pedro, falam: olha, meu senhor teve essa visão, que nós já lemos, e pediu que você fosse até lá. Pedro, então, recebeu estes homens e depois foi para Cesareia. Veja só no versículo 24, 10, 24. No dia imediato entrou em Cesareia. Cesareia é marítima, tá bom? Para vocês aí desse lado, é desse ladinho aqui, ó. Cesareia marítima, do lado do mar Mediterrâneo. Cesareia marítima. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou-se, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos ali. E olha só como Pedro se dirige a eles. Como Pedro, de certo modo, vai compreendendo que o evangelho não deve ficar restrito a determinados grupos. Versículo 28. A quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido ao judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Veja a radicalidade. Era fácil para Pedro estar ali? Não. Um ambiente no qual ele não queria compartilhar, não tinha tradição de compartilhar, não queria compartilhar, mas ele, persuadido por Deus, então diz, olha, versículo 28, mas Deus me demonstrou que nenhum homem considerasse comum ou imundo. Pedro entendeu a visão. Aqueles animais que, da lei cerimonial, eram imundos, agora apontavam para os gentios. Se ele deveria comer, porque Deus havia purificado, isso significava que os gentios, que outrora eram considerados imundos, agora serão admitidos no reino. E vocês sabem quem são os imundos? Adivinha? São vocês. Somos nós. Nós é que éramos estranhos à aliança, estranhos à promessa, éramos sem Deus e não tínhamos esperança no mundo. Éramos nós. O evangelho, então, agora, a porta se abre. E nós temos, diante disso, o relato, né, de Cornélio novamente. Cornélio relata 3 vezes a sua visão e Lucas registra 4 vezes isso aqui. É muito importante. É o ponto fundamental de transição no livro de Atos, em que a igreja de Jerusalém, que é a primeira igreja primitiva, reconhece a autoridade das igrejas e da entrada dos gentios na fé. Então a nossa história começa praticamente aqui. Continua. Diante disso,
Pedro prega a palavra, versículo 34, antes de Pedro pregar a palavra, ele se converte definitivamente, que era o plano de Deus, converteu o coração de Pedro para receber os gentios. Versículo 34 até o 35. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Não é que Deus aceita todo mundo, não. Olha a passagem, vejamos o texto. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Alguns podem dizer, tá vendo? Todas as religiões levam a Deus. Não. Absolutamente não. O que ele está dizendo é que qual é preferível na graça comum? Que alguém ande de acordo com a vontade dele ou que ande fora da vontade dele? Ande de acordo com a vontade dele. É isso que ele está dizendo. Todos aqueles que andam próximo da vontade dele são agradáveis. Agrada a Deus, de certa maneira. Mas não está falando nada de salvação e perdão de pecados. Então, nós vamos ver isso mais adiante. E Pedro prega ali o Evangelho. Esta é a palavra, versículo 36, que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando o Evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Então, a mentalidade de Paulo escrevendo aos Efésios parte daqui, deste princípio. Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, no sul, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus, em Jerusalém, a qual também tiraram a vinda pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que ele fosse manifesto. Não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Marcas do apostolado. Não existe apóstolo hoje, primeiro, porque nenhum deles faz o que eles fizeram, segundo, porque nenhum deles viu Cristo ressuscitado e nem andou com ele após. Falou, eu sou apóstolo. Você comeu com Cristo? Não. Então, lamento. Continua. E nos mandou pregar ao povo, testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz e vivos de mortos. Deles, os profetas dão testemunho que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Veja, por quê? Nós vimos no versículo 35, afirmamos que as religiões não podem levar a Deus. Porque Pedro precisa ir até lá e fazer o quê? Pregar o Evangelho. Desde o seu ministério, crucificação, ressurreição e os efeitos disso. O que era preciso para Cornélio? Ele precisava se arrepender dos seus pecados e crer no nome de Jesus. Este é o caminho para a salvação. Pessoas podem ser piedosas, ser profundamente sentimento religioso, mas precisa ouvir o Evangelho e crer no nome de Jesus Cristo e crer no seu sangue remidor. Pedro vai até lá, prega o Evangelho, o efeito da obra salvadora. E o que acontece com a pregação? 44, 48, o Pentecoste. Espírito. Pentecoste gentil. Será que Pedro aguardava por isso? Jamais. Veja só. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. O Espírito Santo chegou primeiro que Pedro. Ele não batizou com água. Falou, Pedro, pra você não ter dúvida, eu é que vou batizar.
Sou eu que estou chamando estrangeiros à fé. Sou eu que estou salvando os pecadores de todas as raças, de todos os povos, de todas as línguas. E faço isso pela pregação do Evangelho. Faço isso por meio do meu Filho. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, tinha 6 ali. O que precisava para confirmar o testemunho de alguém na cultura judaica, segundo a lei? 2 pessoas. Quantas tem aqui? Com ele? 6. Que é para não ter dúvida. Se 2 está bom, 6, melhor ainda. Estes da circuncisão eram os mais radicais, que eram cristãos, mas ainda mantinham costumes judaicos, inclusive a circuncisão. Que vieram com Pedro admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois ouviam falando em línguas engrandecendo a Deus, aquelas línguas naturais, línguas que não poderiam ser compreendidas com tradutores. Então perguntou Pedro: porventura, pode alguém recusar água para que não sejam batizados estes, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus. O Espírito Santo os recebeu na igreja. E Pedro disse: não tem para onde correr. Só tem uma coisa a fazer: recebê-los na igreja através da água do batismo. Eles são selados com o Espírito Santo da promessa, creram no Evangelho, creram na pregação da verdade, foram selados com o Espírito da promessa. Agora a gente precisa confirmá-los na fé e recebê-los. Gente, isso aqui foi muito dramático. Tão dramático que depois a igreja de Jerusalém vai pedir um relatório de Pedro. Estava lá. Ó, o Pedro chegou. Senta aqui, Pedro. Nós precisamos conversar com você. Você comeu com os gentios? Você estava na casa deles? Conta pra gente. Aí o capítulo 11, que é a conclusão de tudo isso. No capítulo 11, a igreja de Jerusalém também reconhece que o evangelho foi dado aos gentios. Primeiro, eles estão resistentes. Versículos 1 a 3. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguiram, dizendo: entraste na casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Você comeu com os gentios? Então Pedro explica parte por parte. E no versículo 13, sempre Pedro está nesse texto, depois vocês lerão em casa, dizendo como o Espírito Santo o conduziu. É o Espírito Santo dirigindo a igreja. Versículo 13. E ele nos contou, falando de Cornélio, como viram hoje em sua casa, e lhe dissera: envia Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais será salvo. Então veja que ele era piedoso, dava esmola, tinha um sentimento religioso, suas orações eram sinceras, mas não era salvo. Por isso que a ideia de que todas as religiões levam a Deus é falsa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito sobre eles, como também sobre nós. Interessante, né? Pedro começou a pregar, Deus operou. Falou: Pedro, você só está aqui para autenticar pela palavra e saber o que eu estou fazendo na história do povo de Deus. E então ele continua. Então me lembrei da palavra do Senhor, verso 16.
quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhe concedeu o dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, veja, fé e batismo com o Espírito Santo. Não é uma coisa em duas etapas. Quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Por quê? Porque os judeus aqui estão resistentes à entrada dos gentios. Gente diferente, cabelo azul na igreja? Ah, não. Tatuado? Ah, não, pastor, é demais, hein? Homossexual convertido? Nunca vi. Vocês estão entendendo? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Foi concedido a eles o arrependimento. Então, eles existem, mas em seguida a igreja de Jerusalém reconhece que o evangelho foi dado aos gentios. Arrependimento para a vida. O presbítero Alessandro falou sobre isso na terça, daqui a pouco na aplicação eu vou falar um pouco melhor. Consequências. Sempre eu tenho mostrado a vocês que esses blocos de texto, eles são encerrados com a narrativa de que a igreja está se desenvolvendo ou crescendo. E é o versículo 19 a 30. Agora, a gente vai ver a relação fraterna, o crescimento da igreja dos gentios e a relação fraterna entre a igreja de Jerusalém e a igreja dos gentios. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, lá no capítulo 7, se espalharam até a Fenícia, que é o norte de Israel, Líbano hoje, Chipre, que é a ilha de onde Barnabé veio, e Antioquia, da Pisídia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente os judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que é no sul da África, né? No norte da África, e que foram até Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o evangelho de Jesus Cristo. Então, o evangelho vai aumentando. A quem chega? Aos gregos, os helenos. A mão do Senhor estava com eles e, crendo, se converteram ao Senhor. Aqui está o relato de Lucas. A igreja está se expandindo agora para além das fronteiras de Jerusalém. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, uma igreja central. E enviaram a Barnabé até Antioquia. Vocês se lembram que o Barnabé é o filho de exortação, é um judeu, levita, provavelmente, que tinha um diálogo com as culturas. Ele era mais aberto. Falou, então vamos mandar o Barnabé, que ele vai fazer essa política, né? Essa ponte. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Lucas gosta de Barnabé, viu? Colocar o nome do próximo de Barnabé. Ela não vai deixar. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia. Olha só, a igreja gentílica, a segunda igreja, uma das mais fortes do período. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E aqui não era nada legal ser chamado de cristão, era uma pecha, tá bom? Era algo ruim. O cristão ali, ó, era nesse sentido, tá? Então você viu que na igreja de Jerusalém eles eram chamados de santos, e a partir de Antioquia eles são chamados de cristãos. Veja como a igreja agora se desenvolve entre uma nação, entre um grupo de pessoas que nada tem a ver com o judaísmo. Barnabé é um instrumento de Deus para fazer essa conexão. Ele chama Paulo, que é o apóstolo gentil, e aquela igreja se desenvolve.
se torna uma grande igreja, poderosa igreja. Naqueles dias, agora veja a relação entre a igreja de Jerusalém e a igreja dos gentios. Naqueles dias, alguns profetas de Jerusalém para Antioquia desceram, né? E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme suas posses, lá de Antioquia, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Agora, a igreja de Antioquia está fazendo o quê? Mandando dinheiro para os crentes da igreja de Jerusalém. E eles, com efeito, fizeram, enviando-nos aos presbíteros que tinham sido instituídos. Quem foram os mensageiros? Barnabé e Saulo. Aqui, a relação fraterna entre essas igrejas, de culturas diferentes, de costumes diferentes, talvez até uma liturgia diferente, hábitos diferentes, mas todas elas unidas, porque o muro da separação que havia foi derribado por intermédio de Jesus Cristo. Uma só igreja em um só nome. Qual o resultado disso? Nós aqui. Igreja Presbiteriana Conquista, na cidade de São Paulo. Igreja Presbiteriana, igreja cristã que seja, no Marrocos. Me perdoem, ninguém caia aí da janela, por favor, né? Me alongar no discurso, mas é preciso. Eu acho que eu estou com mais pressa que vocês, que daqui a pouco eu vou visitar meu sogro. Mas é importante que vocês ouçam a palavra. Continuem ouvindo com essa mesma atenção que vocês estão tendo. 3 aplicações compartilhando com vocês. Na primeira aplicação, alguns pecados ou erros que cometemos. Erro de selecionar quem achamos que irá dar ouvidos ao Evangelho. Você já pensou isso? Esse aqui eu não vou pregar porque não tem mais salvação. É um erro selecionarmos quem achar e quem está mais acessível. Nós podemos ser exageradamente resistentes a grupos sociais. Pregar para fascista, pregar para comunista, pregar para LGBT, pregar para feminista, pregar para os ricos. Nós podemos ser resistentes a um grupo social, a uma etnia e a uma faixa econômica. Temos que tomar cuidado. Ainda podemos cometer o erro de receber as pessoas pelo batismo, mas não integrar essas pessoas nas nossas relações. Elas estão na igreja, entram na igreja, mas você que já está há mais tempo, não recebe o outsider. Pode ser homem, pode ser mulher, e ela fica ali no canto. É preciso, portanto, que depois de receber os irmãos e as irmãs pelo batismo, integremos-nas nas relações, integremos-nas gradualmente nos ministérios da igreja. Tomar cuidado para não fecharmos nos nossos grupos consolidados. Eu só converso com o João e com a Sara. Só tenho relacionamento com esse aqui. Enquanto as pessoas estão chegando. Cuidado. Devemos tomar esse cuidado. Então, primeira aplicação é esta. A entrada dos gentios na igreja ensina que não devemos fazer acepção. O evangelho deve ser anunciado a todos. E além disso, deve haver em nosso coração a disposição de acolher, de ministrar, de integrar os que foram salvos e batizados. Você que foi recebido recentemente, tem sentido uma certa exclusão?
Falar, eu gostaria tanto de cantar no coral, eu gostaria de participar disso. Não precisa, participe. Você é bem-vindo, é bem-vinda. Você foi recebida no corpo de Cristo. Não devemos fazer acepção de pessoas e nem mesmo termos o coração disposto a integrar os que foram salvos. Minha segunda aplicação é sobre a necessidade de arrependimento. Necessidade de converter-se. Sentimento religioso, qualidades morais não podem salvar uma pessoa. Ah, mas ela é muito boa, viu? Só falta se converter. Falta tudo. Ela pode fazer o que é agradável a Deus, sim. Está fazendo, mas ainda não é salva. Não é salvo. Cornélio orava com sinceridade, guardava o sábado, se privava de alimentos considerados inapropriados, fazia doações aos pobres. Muitos imaginam que este sentimento religioso servirá como mérito e Deus vai contar quantos méritos você tem e então te dar o perdão. Não é assim. Cornélio precisava ouvir o evangelho, se arrepender dos seus pecados, retornar-se para Deus, crer no nome de Jesus. E você também precisa. Talvez você tenha vindo até aqui e seja essa pessoa piedosa, mas sem conversão a Cristo, sem arrependimento, que é tristeza pelo pecado e voltar-se para agradar a Deus. Se isso não acontecer, não adianta. Essa é a aplicação. O arrependimento para a vida que Cornélio experimentou é a condição exigida a todos. A salvação é obra de Deus. Veja, no capítulo 11, no final, versículo 18. Capítulo 11, verso 18. Logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Não foi Cornélio que disse, vou determinar, eu quero. Não. Foi concedido por Deus. É Deus quem converte os corações nos méritos de Cristo. Você está triste pelo seu pecado? Hoje, está triste pelo que você cometeu contra Deus? Está triste pelo profundo erro em que está? Hoje, Deus está mudando a disposição do seu coração. Você quer abandonar o pecado e confessar o nome de Jesus como Senhor e andar com Ele e praticar boas obras? Se você se arrepender, diz a Escritura, você será recebido, recebida e salvo, selado, selado. E por último, sobre evangelização e unidade da igreja. Sentimento faccioso e sectarista impactam nossa eficiência na evangelização. Traduz, pastor. Se nós ficarmos fechados só em nosso círculo e acharmos que somente nós temos o evangelho puro e não anunciarmos ao outro, estamos sendo ineficazes na evangelização. Não devemos impor, isso aqui é um perigo também, não devemos impor àqueles que recebem o evangelho normas e leis que não são prescritas para os crentes da nova aliança. Tem que guardar o sábado. Tem que passar pelo Vale do Sal. Tem que fazer a promessa. Ou como uma pessoa que recentemente chegou à igreja, você tem que usar terno e gravata, senão você não entra na igreja. Fardos pesados que nem mesmo nós precisamos carregar. Devemos tomar cuidado com os costumes, com os tradicionalismos, para que eles não nos impeçam de alcançar os perdidos. Porque é isso que estava acontecendo com Pedro e com a igreja de Jerusalém. Se Deus não fosse lá e mostrasse, a igreja não tinha chegado em nós nunca. Então, não devemos imaginar que somos a única igreja evangélica autorizada por Deus.
É certo que cada dia mais está difícil encontrar uma denominação cristã bíblica, mas a gente não pode se fechar em nosso círculo denominacional como se fôssemos uma seita. Então, última aplicação, esta narrativa ensina sobre a unidade da igreja. Embora diferenças estruturais se mantenham, dá para mudar a cor da pele do africano e do brasileiro? Não. As diferenças se mantêm, de raça, de cor, de sexo, situações econômicas, culturais. Estruturalmente elas se mantêm, mas elas não têm mais o poder de causar divisões de partidos nas igrejas. Nós fomos unidos em um só corpo. Todo aquele que crê e se arrepende foi unido em um só corpo. E Pedro e uma parte da igreja precisava se converter nesse ponto. Receber os estrangeiros em igualdade de condições. Recebê-los porque foram lavados no sangue de Cristo. Antes eram indignos, mas agora em Cristo se tornaram dignos. A conversão dos gentios, uma só igreja. Que vocês possam meditar nessa palavra rica e também bastante, penso eu, instrutiva para o nosso hábito e no estabelecimento das nossas relações no mundo. Que Deus os ajude. Amém. Tu és fiel, tu és amor, tu és bom pra mim, tu és Senhor. Grande eu sou, tu és Deus, tu és Deus e eu não sou, só tu detens glória sem fim. És o Rei dos reis, honra e louvor sempre darei. Pois tu és Deus, tu és Deus e eu não sou. Lindo e adorado na terra e nos céus, teu reino e glória jamais terão fim. Tu és perfeito, o início e o fim, pois só tu és Deus e não há outro igual. Lindo e adorado na terra e nos céus, teu reino e glória jamais terão fim. Tu és perfeito, o início e o fim, pois só tu és Deus e não há outro igual.
outro igual. Tu és fiel, tu és amor, tu és bom pra mim. Honra e louvor sempre darei, pois tu és Deus, tu és Deus, tu és Deus.